Olha só, uma rede de lojas de departamentos foi proibida de revistar bolsas de funcionários. A decisão foi do Tribunal Regional do Trabalho. Para esta vendedora, o fim do expediente era sempre um constrangimento. Na última loja onde trabalhou, a Helenilde era obrigada a mostrar a bolsa ao gerente antes de ir embora. Eu e mais 5 pessoas saía às 5 horas. Aí a gente ficava um atrás do outro, ele revistava e ia saindo, revistava e ia saindo. Às vezes tinha que revistar na frente mesmo assim, na saída assim, da loja, que tinha até cliente, via, entendeu? Para a Helenilde, a revista foi uma surpresa. Ela só soube no primeiro dia de trabalho. Eles falavam que era norma da empresa, que quem entrava na empresa já sabia, só que isso não era verdade. Eles não falavam que em nenhum momento que a gente que era obrigado a abrir a bolsa para uma pessoa olhar. A revista de bolsas pode parecer algo inofensivo, mas incomoda muita gente. E de tanto incomodar, foi parar na justiça. Na semana passada, o Tribunal do Trabalho da 10ª Região decidiu a favor dos trabalhadores e puniu a empresa pela prática. O TRT proibiu uma rede de lojas de departamento conhecida em todo o Brasil de realizar revistas em bolsas e sacolas de funcionários por considerar a prática uma interferência desnecessária. A empresa foi multada em R$2 milhões por danos morais coletivos e pode pagar R$10 mil por cada dia que descumprir a decisão. Ao mover a ação, o Ministério Público do Trabalho argumentou que a revista fere a preservação da intimidade dos funcionários. A empresa diz que a vistoria não viola os direitos dos funcionários. Este advogado discorda da decisão do TRT e explica que a consolidação das leis trabalhistas, a CLT, proíbe apenas a revista íntima. O empregador ele deve ter o bom senso de considerar a forma, o local como é feito, sempre ponderando esses princípios dos direitos fundamentais de intimidade, com os direitos que ele tem como empregador de fazer a efetiva fiscalização. Muito constrangedora por saber que tem uma pessoa que você não conhece, que só trabalha com você, revistando a sua bolsa, uma coisa tão íntima. Pois é, e aí, revistar ou não revistar? Para conversar sobre isso com a gente recebe o procurador do Trabalho, o Dr. Valdir Pereira da Silva, e o presidente da Câmara e dirigentes lojistas do DF, Dr. Álvaro Silveira Júnior. Boa noite, senhores. Dr. Valdir, eu gostaria de começar falando com o senhor. A gente percebe o seguinte, é uma decisão do tribunal que termina virando uma jurisprudência e vai abarcar aí outros casos. Eu queria saber o seguinte... Parece que o TST tem aí uma decisão já, um acórdão, no qual ele trabalha com essa possibilidade de ter uma sala reservada para revistar os funcionários. É isso? Boa noite. Boa noite, Alessandro. É uma grande oportunidade de falar sobre essa questão que tanto incomoda, né, milhares de trabalhadores no Brasil inteiro. Realmente a jurisprudência está sendo sedimentada, está sendo construída. E o TST realmente já tem algumas decisões no sentido que há, sim, outros meios de preservar o patrimônio das empresas, mas sem expor realmente os empregados a essa situação vexatória e inconstitucional. E aquele que se sente lesado, ele pode recorrer? O que ele deve fazer? Bom, o Ministério Público do Trabalho atua em questões coletivas, né? E nós entendemos que essa questão, sim, é uma questão coletiva. Então, todos os empregados que se sentirem realmente atingidos nessa revista, tanto a revista íntima, mais grave, que seria aquela de se apalpar, até mesmo em se tirar roupas de empregados, isso é um casos reais que já aconteceram, né? Então, podem denunciar ao Ministério Público do Trabalho que essa questão passa a ser um problema nosso, que é um problema de defesa da Constituição e um problema de defesa realmente da lei. Né? Então façam as denúncias, né? www.prt10.gov.br. Então o procurador vai realmente investigar essa situação e tentar resolver da melhor forma possível, né? E Álvaro, eu queria saber do senhor se há necessidade dessas revistas, existem registros de furtos nessas grandes lojas principalmente? Boa noite. Boa noite. Na realidade a gente defende a revista como última instância para o empresário fazer esse tipo de procedimento. O que nós orientamos muito é isso nas grandes lojas, em centros de distribuição, que você tem uma área reservada para isso, onde quando tiver necessidade você faça isso na presença de outra pessoa, sempre do mesmo sexo, para que a gente não gere constrangimento, né, para os empregados e para a sociedade. Existem meios que nós defendemos, que se entregar um uniforme adequado, sem bolso, se o funcionário quiser levar, que leve uma bolsa menor, que tudo tire a necessidade de se ter que fazer revista. A revista realmente é um caso extremo, que nós entendemos que realmente, se ela tiver que acontecer, tem que ser num local adequado e preservando a intimidade do funcionário.
Doutor Valdir, a gente tem aí esse conflito de interesses, né? O conflito entre dois princípios, a privacidade e o direito do empregador de revistar o funcionário. A gente tem essa decisão específica do TRT e agora como é que ficam os outros tribunais? Eles seguem essa mesma decisão caso o funcionário entre na justiça? Como é que ficam os demais tribunais? Bom, Alessandro, existe uma coisa chamada independência funcional, né? Então, cada juiz julga da maneira que ele achar mais correta, aos recursos e as instâncias superiores vão firmando um entendimento que, a depender dessa repetição, realmente vai moldar esses outros entendimentos. Queria só fazer uma ressalva, Alessandro, em relação à questão das salas. Nessas salas reservadas, não se pode fazer a revista, nem em sala reservada ou não reservada. A questão que essa sala, que a jurisprudência do TST se refere, é que se coloquem realmente essas sacolas, essas bolsas, esses pertences, num ambiente isolado, né, que vai minimizar realmente o prejuízo do patrão e não vai expor os empregados. Então, revista íntima, bolsas, sacolas, pertences, elas são vedadas pela Constituição da República, seja em salas reservadas ou não reservadas. Doutor Valdir, agora só para deixar claro, essa decisão vale só para lojas de departamentos ou para as demais, para o comércio em geral? Essa foi uma decisão nacional, né, que nós temos aqui jurisdição nacional em Brasília também, né, que se aplica a esse caso concreto. Só que existem outras decisões que vão se aplicar efetivamente nesses outros estabelecimentos, a qualquer tipo de estabelecimento. Né? A dignidade do trabalhador ela não está circunscrita a um segmento, né, de atividade. Né? Então, qualquer situação que implique revista, bolsa, sacolas e pertences, desafia e exige a nossa atuação como Ministério Público do Trabalho. E, Álvaro, como é que os representantes dessas lojas de departamentos viram essa decisão? Não, na realidade, essa é uma questão que já de vez em quando surge na justiça. O que a gente sempre apela para que se tenha o bom senso para sempre se preservar a integridade do funcionário e, de outro lado, também preservar o patrimônio do empresário, que também é um direito dele preservar pelo seu patrimônio, da sua loja, da sua empresa. E há muito caso de roubo ou de assédio durante essas revistas? Os senhores registraram casos assim? O que a gente coloca hoje é muitas essas questões de segurança. Você tem outros meios, como câmeras, todos dentro do seu estoque, para que você minimize, para que não precise chegar a uma revista de bolsa, né? Os furtos existem, não só de funcionário, existe furto também de cliente, mas hoje, com o uso da tecnologia, nós estamos conseguindo cada dia mais aumentar a nossa segurança sem ter que usar outro tipo de expediente, que no caso era a revista. Ou seja, está ultrapassado. Assim, eu acho que as relações do trabalho com o empregador hoje, elas estão num processo muito grande de evolução. O que a gente sempre apela para o bom senso e que o empresário invista em tecnologias que ele não precise passar por esse tipo de procedimento. Doutor Valdir, vamos fazer um serviço aqui para as pessoas que estão em casa e se sentiram lesadas, querem denunciar, a quem recorrer e o que fazer? Olha, isso é importante. Podem fazer denúncia no nosso site www.prtp, né, de Procuradoria Regional do Trabalho, 1010.mpt.gov.br. Ou então mesmo telefone 3307-7212. O Ministério Público do Trabalho aceita, inclusive, denúncias anônimas ou sigilosas, com respaldo no Conselho Nacional do Ministério Público, né? Então, se o denunciante quiser preservar a sua identidade, isso vai ser realmente observado, né? Façam as denúncias, né? Realmente, nós queremos... realmente, o patrão ele tem o direito, evidentemente, de proteger seu patrimônio. Nós entendemos apenas que existem muitos outros meios, né? Pela via tecnológica, via administrativa, que pode realmente preservar esse patrimônio sem expor esses empregados. Né? Então, na verdade, existem realmente esses canais, o Ministério Público do Trabalho está à disposição, de portas abertas, para receber essas denúncias, apurar e tentar resolver isso de forma extrajudicial. Em último caso, ir para a via judicial, como esse caso que foi comentado aqui agora. Perfeito. Doutor Valdir, obrigado aí pelos esclarecimentos. E Álvaro, que também aí que representa a Câmara de Dirigentes Lojistas, obrigado pela participação. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite.